Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo às Conversas Agroglobal. Começava por lhe perguntar, a Associação de Empresas de Valorização de Orgânicos foi fundada no final de 2019. O que é que esteve na origem da criação da associação e qual é o trabalho que desenvolve? Boa tarde, Margarida. Antes de mais, também deixe-me agradecer a possibilidade de partilhar um bocadinho aqui do que é a nossa associação. A associação é a Associação de Empresas de Valorização de Orgânicos em Portugal e surgiu, tal como disse, no final de 2019, pela necessidade de criar um veículo que representasse as empresas do setor junto dos organismos oficiais, tutela e dos próprios produtores de resíduos. Tem como principal função isso mesmo, que é efetuar a representação e levar às diversas entidades as problemáticas da realização da valorização agrícola de resíduos orgânicos, são bastantes. E quem são os vossos associados e quantos são? Bem, a AEVO, sendo uma associação relativamente recente, tem pouco mais de um ano de atividade, se assim se pode dizer, tem a capacidade de congregar já na sua égide entre 60% a 70% da capacidade privada para a gestão de resíduos em Portugal. Muito bem. Da reciclagem de lamas, dá origem a dois produtos. Eu queria para explicar a diferença entre esses produtos. Ora bem, a pergunta correta seria, as lamas podem ser recicladas de duas formas distintas. Uma será da valorização agrícola direta, ou seja, um encaminhamento diretamente da hectare produtora para o terreno agrícola. Ora, esta situação só acontece com um licenciamento prévio, tendo a lama perfeitamente caracterizada e verificar que se adequa ao terreno e à cultura que se irá instalar. A outra possibilidade é o encaminhamento dessa lama de hectare diretamente para a plataforma de compostagem, onde é sujeito a um processo de tratamento aeróbio, sendo objeto de uma estabilização, permitindo depois atingir o estatuto de final de resíduo, permitindo uma utilização muito mais abrangente e diversificada. O composto orgânico, que resulta da reciclagem de lamas, pode ser utilizado em culturas? E qual é o feedback que têm dos agricultores? Realmente, o composto orgânico proveniente da reciclagem das lamas, do tratamento dessas lamas, atinge o final do estatuto de resíduo e passa a ser um composto orgânico perfeitamente estabilizado, inócuo, com particularidades agronómicas muito interessantes. Pode ser utilizado em qualquer cultura, desde o jardim até à horta-frutícola, passando por pomares, vinhas, qualquer cultura. E o feedback que temos dos diversos utilizadores é muito positivo, o escoamento está praticamente garantido a 100%. Como sabe, Portugal, os solos em Portugal são muito deficitários em matéria orgânica, portanto, esta é, de uma forma geral, bem-vinda e os agricultores reconhecem realmente a qualidade do composto produzido por nós. E este composto está disponível para os agricultores de todo o país? Estão centrados em alguma região? Estando disponível para os agricultores de todo o país, é óbvio que uma da rúbrica fundamental para o fornecimento do composto é o transporte. É óbvio que tanto a grande maioria dos nossos associados instalados na zona do Ribatejo, é natural que o composto seja utilizado maioritariamente nessa zona. No entanto, não impede que este seja utilizado, e já aconteceu, nas mais diversas zonas do país, zona centro, norte, sul, no Alentejo, como sabemos, é uma zona onde a matéria orgânica é especialmente bem-vinda. Muito bem. Perguntava-lhe agora que balanço fazem do primeiro ano de atividade, 2020, e que projetos é que têm para o futuro? A economia circular está na ordem do dia. Que projetos é que têm pensado para o futuro? Ora, como lhe disse, a AEV, sendo uma associação muito recente, tem a particularidade de ter muito para fazer. E creio que temos sido bastante dinâmicos nesse sentido. A AEVO está
essencialmente focada na divulgação desta solução, na criação de grupos de estudo e na realização de ensaios, que temos um deles já a decorrer com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e outro que está em fase de protocolo com a Confederação dos Agricultores Portugueses, com o ISA e com outras entidades sobre a aplicação deste tipo de matéria orgânica no montado a longo prazo, ou seja, fazer um ensaio a 9 anos no montado. Realmente é esses os nossos objetivos. Também temos como objetivo, junto da tutela, levar as dificuldades dos diversos operadores e criar aqui pontos de comunicação que permitem facilitar e agilizar de alguma forma a aplicação e a utilização deste tipo de solução. Perguntava-lhe só duas coisas: quais são as principais dificuldades que os operadores sentem neste setor e o balanço de 2020 que acabou por não fazer? Realmente, as principais dificuldades têm a ver com os processos de licenciamento, que são bastante morosos e complexos. Há uma necessidade muito grande por parte da tutela e dos organismos que licenciam que sejam muito mais efetivos nesse tipo de licenciamento, que os consigam fazer em tempo útil, porque estamos a falar de uma necessidade do dia-a-dia, a agricultura, as necessidades são imediatas e não se compadecem com períodos de análise muito alargados, como acontecem. O balanço relativamente a 2020, creio eu que foi muito positivo, tivemos presente nas mais diversas plataformas, fomos incluídos em alguns grupos de estudo e em alguns grupos de apoio para, neste caso, para estabelecimento dos planos de gestão de resíduos 2030, o que acaba por ser um reconhecimento da importância da associação e dos diversos operadores de gestão de resíduos para o estabelecimento de políticas de médio e longo prazo que envolvam este tipo de resíduo orgânico. E tem alguns dados que queira partilhar connosco do primeiro ano de atividade? Podemos dizer que os gestores ou que os associados da AEVO, sendo responsáveis pela gestão da volta de 60% a 70% da gestão de lamas ou de resíduos orgânicos do país, foram responsáveis por, sensivelmente, e estamos a falar de valores redondos, à volta de 550 mil toneladas de resíduos orgânicos, sendo que de lamas terão sido responsáveis pela gestão da volta de 450 mil toneladas de lamas a nível nacional. Muito bem, agradeço a sua participação e vemo-nos dia 7 em Valada do Ribatejo. Muito obrigado e até lá.